Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio. Sabia que ontem foi aniversário do Balzac, do Honoré de Balzac? Pois é. Mas hoje eu vou falar de outro escritor, não vou falar dele, não. Então, como eu disse, hoje é dia... Hoje que dia? Hoje é quarta-feira. Acabei de falar e já não lembro, olha só. Quarta-feira, dia 21 de maio, duas coisas para quem acabou de chegar aqui para saber. Primeiro que os vlogs aqui, eles são todos datados. Eu sempre coloco a data para mostrar assim, os acontecimentos, né, numa sequência lógica. Porque senão fica parecendo, sei lá, se eu não colocar data, pode parecer que tudo foi feito num dia só ou que fica sem uma noção de quanto tempo que as coisas levam. Hoje em dia, havendo TikTok, havendo, né, todas essas redes sociais que nos incentivam a pensar que tudo é assim, ó, em 3 minutos, eu acho muito importante isso de colocar data nas coisas, porque na verdade o que eu tô fazendo é contando a minha história para mim mesma. Então, até para eu compreender que há coisas que levam, né, o seu tempo. Então, isso aqui é um diário. Este canal eu comecei há pouco tempo, mas eu tenho um outro bem antigo que continua lá, que é o Diário de Paula de Balzac. Lá também postava diariamente. Mas como o YouTube estava meio que mostrando só alguns vídeos muito antigos e de uma... E, e dando ênfase, recomendando mais vídeos que não representam mais a minha realidade atual, eu me mudei agora para esse, mas o outro continua lá. E eu ainda vou lá, sei lá, de duas semanas, faço um resumão assim daquilo que aconteceu nas últimas semanas e posto alguma coisa lá, não com a riqueza de detalhes que é o vlog diário, que é o que eu faço aqui, mas ainda posto lá. Isso é a primeira coisa, né, que os vlogs são datados. E aí a segunda coisa que eu queria falar, eu não lembro. Eu vim com isso na cabeça e aí agora na hora de falar o que eu queria falar, eu não lembro o que que é. Ah, sim, agora eu lembrei. Primeiro é que os vlogs são datados e que um vlog é a continuação do outro. Neste momento, são 12h09 ali no relógio. Eu tô em jejum intermitente, fazendo jejum intermitente de 18 horas. Eu posso comer a partir de 12h30. Eu fico tomando café, um café preto. Sempre que eu posso, eu tô tomando café, mas é o que eu posso tomar. Posso tomar café, posso tomar chá, mas eu posso, a partir de entre 12h30 e 6h30, eu posso comer. Andei pisando na jaca, esse foi o tema do último vlog, tanto que eu não tive progresso, pelo contrário, me ferrei porque eu engordei, mesmo fazendo jejum. Tá tudo detalhado no último vlog. Mas não foi por causa de prato de peão, que teve um vlog aqui que eu falei do meu prato de peão. Prato de peão não engorda, não, porque é comida de verdade, sabe? O que me engordou foram as besteiras, são as coisas que não são as coisas do cotidiano, tal. Mas tudo bem. Então, estava dizendo, 12h30, agora são 12h10. 12h30 eu já posso comer, tô fazendo jejum intermitente, fazendo um resuminho assim do que tá acontecendo, né? Eu estou numa fase que eu estou fazendo jejum intermitente, que eu estou fazendo treino funcional toda segunda e quarta-feira. Comecei agora, essa semana, na verdade, ontem. Comecei a fazer fisioterapia. Minhas fisioterapias serão às terças e quintas, mas essa quinta, no caso amanhã, eu não vou porque amanhã eu tenho um canal para fazer. Então tem um tratamento de dente também que eu já estou quase chegando lá no terminando, mas ainda faltam algumas coisas. Amanhã eu tenho um canal, depois tem um outro canal para fazer. Fiz 2 cirurgias de aumento de coroa. Só que hoje eu saí cedo. Aí que eu tava falando, né? Que aqui um vlog é a continuação do outro. No final do vlog anterior,
Eu já mostrei que hoje cedo eu saí 6h10 da manhã para ir no dentista aqui perto de casa. Acabou que ele não estava, porque ele está de atestado, que é para tirar aqui. Eu tô com um preto aqui no dente. Isso aqui é uma linha. Isso aqui é porque eu levei pontos na gengiva, tá? Tanto da parte daqui, tanto por dentro. Porque assim, é um negócio que costurou assim, ó, atravessando a minha gengiva. Então hoje eu iria tirar esse ponto, não tirei. É assim que anda a vida, fazendo um resumo. E aí tenho 6 cachorros para cuidar. Estou há várias semanas fazendo uma grande limpeza no quintal. O quintal tinha várias árvores que eu estou podando. Estou com os projetos para lá, mas eu só vou falar sobre eles quando estiver mais perto de realizá-los. E aqui eu vou mostrando, né, todo esse dia a dia, todo esse corre-corre de todos os dias e querendo atingir esses objetivos, né? Fora que eu também voltei a estudar. Sim. Então, assim, são muitas coisas e eu vou mostrando tudo aqui nos vlogs. Posso falar que o café tá gelado? Tá gelado. E eu gosto do café bem quente. Eu nem gosto do café tanto da cafeteira, porque ele não sai pelando do jeito que eu gosto. Mas voltando ao assunto. Quando eu fiz a cirurgia na quarta-feira passada, que é essa cirurgia que eu tô com um ponto ainda na boca, que eu deveria tirar esse ponto hoje e não vou tirar, eu fui para fazer a cirurgia e foi o dia que eu perdi o ônibus. Que eu até fui em outro ônibus e até foi bom porque eu aprendi como chegar lá no tal lugar, apesar de o motorista, né, não ter me ajudado. Contei tudo, aqui tá tudo relatado, né? Bom, aí eu cheguei lá num horário que não foi tão cedo quanto o horário que eu costumo chegar. Que eu costumo chegar lá horas antes, porque eu ia num ônibus que sai daqui 6h30. Aí chega lá às 7 horas. E às vezes minha consulta é às 9, sabe? Aí eu fico muito tempo livre lá. E eu aproveito para ler alguma coisa, quando as pessoas deixam, né? Porque eu sou uma pessoa, apesar de eu ser muito reservada, muito na minha, eu não sei o que acontece, que as pessoas gostam de conversar comigo. De puxar assunto comigo, tá? Às vezes eu posso estar assim, ó, lendo um livro e tal. Aí vem alguém caçar assunto, contar toda a história da vida dela pra mim. Isso acontece muito e às vezes eu não consigo. Às vezes o único tempo que eu tenho, às vezes, né, pra ler, pra aproveitar pra fazer alguma coisa, são esses tempos das salas de espera, mas nem sempre consigo. Só que nesse dia, nessa quarta-feira passada, eu cheguei lá, não cheguei tão cedo, né? Porque eu perdi o meu ônibus e aí eu tive que ir num outro ônibus e aprender a chegar lá. Mesmo assim, eu cheguei, sei lá, 1 hora antes, talvez, ou um pouco menos. Mas eu cheguei lá, tal, entreguei os papéis, etc. Ah, tem horário tal. E aí, tinha uma coisa interessante, porque tinha alguns livros, eu não tinha visto isso das outras vezes que eu fui lá. Tinha uns livros, assim, em cima do balcão, lá na recepção. Nem eram muitos livros, assim, não, devia ter, assim, uns 3, 4 livros e tal. E aí eu olhei assim, moça, isso é pra ler? A gente pode pegar emprestado pra ler? Ah, pode sim. Não tinha nem assim, a gente tem que preencher alguma coisa, né? Parece assim, fica lá, quem quiser ler, leia, né? Mas vocês sabem como é que é a questão da leitura no Brasil. Não é todo mundo que gosta de ler. Muito possivelmente o livro fica lá parado e ninguém lê. Isso é o que muito provavelmente acontece. E eu acho que ela até ficou surpresa. Foi essa a minha sensação. De que a moça ficou surpresa de alguém ter interesse em ler. E aí eu peguei este livro aqui, do Mário Quintana, de bolso. E comecei a ler. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Aí tá eu lá, lendo. Só que dessa vez, como eu não cheguei tão cedo assim como das outras vezes, eu costumo chegar muito cedo, tá eu lendo, muito empolgada ali. E dessa vez não tinha ninguém me chamando para conversar, não tinha nenhuma criança gritando, não tinha nada. Tava assim, mó tranquila pra ler.
Só que aí eu vi o horário e dessa vez eu não fui atendida pela mesma dentista que fez a minha outra cirurgia de aumento de coroa. Eu ia fazer fiz mais um aumento de coroa nessa quarta-feira, mas já tinha feito um anteriormente lá, que foi uma outra dentista. E eu não conhecia esse dentista que ia me atender. E aí eu olhei a hora assim, eu falei assim, falta meia hora para eu ser atendida. E eu tava com uma vontadezinha de fazer xixi. Aí eu falei assim, deixa eu ir de uma vez, faço xixi, volto pra cá, continuo lendo meu livrinho e tal, daqui a pouco me chamam, muito tranquila. Aí eu coloquei o livro na bolsa e fui fazer meu xixi, muito tranquilamente. E lá, inclusive, é um banheiro, assim, pra pessoas com deficiência, tem um degrauzinho, Aí quando eu tô lá fazendo xixi, eu ouço do lado de fora me chamar. Tava adiantadíssimo. Mas como eu cheguei logo, já fiz a minha ficha, então o dentista já fica com aquela noção. A pessoa já chegou, já está aqui. Então, muito possivelmente, ele já tinha acabado de atender o paciente anterior dele. Viu, olha, essa daqui já está aqui, vou atender de uma vez. Só que eu não esperava ser atendida logo, né? Então, assim, aquela coisa de você estar ali dentro do banheiro, sabendo que estão te chamando lá fora. E aí você vai e se enxuga com pressa e tal. E aí eu fui lá para ser atendida, inclusive esqueci meu raio-x. Eu tinha que ter levado um raio-x, mas como não era nada assim, sabe, que exigia muito rigor e tal. E foi bem tranquilo. Essa cirurgia foi muito mais tranquila que a anterior, porque a anterior, depois eu fiquei 20 dias com incômodo até para comer. Fiquei com dor, tendo que tomar remédio na maioria dos dias. Essa cirurgia que eu fiz dessa vez, eu só tive dor só naquele dia. Tive enjoo, sim, como da outra vez e tal, mas foi só um dia. Os outros tem uma semana. Estou tranquilíssima, não estou com vermelhidão, sabe, nem gengiva, nem nada. Não estou com dificuldade para comer. Estou seguindo, claro, as recomendações, que não pode passar fio dental nessa área e não pode fazer bochechar muito, com muita força e tal, coisa muito abrupta e tal, mas de resto, tá, nem parece que eu acabei de fazer uma cirurgia, da outra vez parecia assim. Mas aí o que aconteceu? Aí ele me chamou assim, no horário que eu não estava esperando. Aí, né, quando eu fui no banheiro, até para não molhar o livro, né, depois a gente vai lá, lavar a mão, coisa e tal. Quando eu entrei no banheiro, eu enfiei o livro dentro da minha bolsa, fui no banheiro e meu intuito era sair do banheiro e continuar lendo o livro, né? Mas não, enfiei dentro da bolsa, fui ao banheiro, de repente me chama, o homem me chama, aí saio eu do banheiro, vou lá pra sala pra já começar a fazer a cirurgia. Ai, você trouxe o raio-x? Ai, meu Deus, eu não trouxe, doutor, desculpa, não trouxe. Ai, quer dizer, a minha mente começou a focar o quê? No raio-x que eu esqueci, que eu não devia ter esquecido e tal, aquela coisa de culpa, pô, como é que você vai esquecer isso, tá? Apesar dele não ter brigado comigo por causa disso, mas eu comecei a me cobrar aquilo. Aí, um montão de anestesia, sei lá, a gente não, né, de puxar, serrar teu osso lá. Aí quando acabou, ele vai e me faz me escreve as considerações lá e tal, e que era pra tirar o ponto em uma semana, depois tem que fazer uma coroa só a partir de 15 dias que eu posso fazer a coroa aqui, porque o negócio é muito grande, então não vai dar pra fazer só na resina. Né, escreveu os trecos lá. Quando eu saí, sabe quando você tá em casa, aí você tá procurando uma coisa, aí você para assim, mas o que eu tô procurando mesmo? Sabe? Tipo assim, gente, o que eu tô procurando? Eu tô procurando alguma coisa. Mas o que é que eu estou... Você esquece? Foi mais ou menos isso que me aconteceu. Aí eu saio da sala dele com o papel que ele me deu pra entregar pro outro dentista que ia tirar meus pontos, que seria hoje, e não foi. Eu ainda fui no balcão. E aí eu fiquei assim, mas por que que eu estou no balcão?
Porque, geralmente, por exemplo, amanhã eu vou estar lá para fazer um canal. Só que eu estou com 2 canais para fazer lá, eu não sei. Amanhã também é uma dentista que eu não conheço que vai me atender. E ela que vai fazer esses 2 canais. Eu não sei se ela pode talvez querer aproveitar e fazer os 2 canais do mesmo dia amanhã, ou se ela vai me atender amanhã e faz um canal, e aí depois ela marca comigo para eu voltar na outra semana para fazer o outro canal. Não sei qual vai ser, não sei se ela reservou 1 hora ou 2 horas para mim, não sei. Mas eu estou indo preparada para seja o que Deus quiser. Mas quando é isso, né, do dentista ter que fazer várias coisas, a outra dentista que fez o meu canal de trás, nesse mesmo lugar, ela não fez num dia só este canal. Ela fez num dia, deixou um curativo, depois eu tive que voltar no outro dia para ela acabar de fazer esse mesmo dente. Então a gente nunca sabe. Mas aí acontece que quando, né, o dentista, né, você vai de novo com o mesmo dentista, ele fala, agora você vai lá no balcão e pede para remarcar comigo para dia tal. Só que no caso deste dentista que eu fiz essa cirurgia de aumento de coroa na quarta-feira passada, acabou, eu não tenho mais nada para fazer com ele, eu não tenho, graças a Deus, mais nenhuma cirurgia de aumento de coroa. E aí, de repente, então eu saí da sala dele, fui lá pro balcão e fiquei assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Só que assim, no fundo, lá no meu inconsciente, o que eu queria fazer ali? Eu queria entregar o livro que estava dentro da minha bolsa, só que eu não lembrava que era isso. E aí, como tinha outras pessoas sendo atendidas lá, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô atrapalhando as meninas a trabalhar. E fui embora. Só que eu já estava vindo para casa, que na hora que eu fui pegar, que eu tava entrando dentro do ônibus, e aí que eu fui abrir a minha bolsa para pegar a carteira, para pegar o dinheiro, para poder pagar, que eu vi, gente, esse livro tá aqui, eu tô trazendo esse livro para casa. Só que eu tenho certeza que ninguém nem deu falta. Sim, pelo menos 99% de certeza eu tenho que ninguém nem deu falta desse livro. Que não tem ninguém chorando, desesperado, mandando a polícia atrás de mim por causa desse livro. Sabe? Tipo, não tem que ficar mó preocupado. O que vai acontecer? Eu amanhã tenho que voltar lá. Que amanhã eu tenho esse canal. Não sei se vou fazer os 2 ou só um. Mas, de todo modo, amanhã eu estou lá. Então, amanhã eu devolvo esse livro. Quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido. A gente continua morando na velha casa em que nasceu. Bom, gente, nesse exato momento em que eu publico este vlog, eu já entreguei, tá? Eu já entreguei o livro que eu roubei sem querer. Aí eu falei com a moça e tal, ela, sim, a gente viu, mas a gente não lembrava quem foi que tinha levado. E imaginamos que tinha sido essa situação mesmo. Mas ela falou umas 2 vezes assim, mas você conseguiu ler? Você conseguiu acabar de ler? Eu, sim, acabei. Ela, tá, então tá bom. Tipo assim, ela tava mais preocupada assim, tipo, importante é você ter conseguido ler. Mas, né, aquela coisa da culpa, gente, depois que eu já tava assim, né, dentro do ônibus, eu falei, gente, roubei o livro. Se eu tivesse levado, né, o tal raio-x que o dentista tinha pedido, né? Eu, na hora que ele tivesse acabado, né, de falar comigo, eu teria colocado ali o raio-x dentro da bolsa, né? Aí ali abriria e veria logo o papel que ele me deu. Eu dobrei, coloquei dentro, foi um papel, inclusive ele rasgou um pedaço da minha guia e fez as anotações lá, que era sobre, né, em 7 dias tirar os pontos, em 15 dias já poder fazer coroa. Então, como era só um pedaço de um papel rasgado, que não tinha aquele rigor, não pode amassar, não pode, sabe? Só dobrei, enfiei dentro do bolso e fui saindo dali.
E aí depois, quando eu fui para pegar o primeiro ônibus, que é o ônibus de rua do Santa Luzia, que ia para o centro, tinha umas moedas ali, porque é um ônibus de rua, então mais barato, com as moedas ali eu paguei o ônibus. E aí quando então eu cheguei no centro, né, quando eu fui pro centro e fui pegar o meu ônibus, que é para cá, que é um ônibus intermunicipal e que é um ônibus mais caro, aí sim que eu tive que mexer na carteira e que eu, gente, dei de cara ali com o livro. Mas pronto, tá resolvido. Se você é uma pessoa que gosta de literatura, você vai gostar do próximo vlog, que eu vou continuar, porque eu tive que dividir, porque ficou muito grande, né? Vou continuar esse vídeo, né? Dividir como se fosse um outro vlog, mas que é no mesmo dia, foi gravado no mesmo dia, em que eu vou falar da importância dos livros, a importância da leitura, o quanto ela pode nos abrir portas, nos permitir estar em lugares que talvez a outras pessoas não é permitido. E também vou fazer um pouquinho da resenha, né, desse livro do Mário Quintana, ou escolher alguns dos meus poemas favoritos deste livro. E aí eu só não vou colocar tudo aqui porque, olha, já estamos com praticamente 22 minutos. Então depois o resto ia ficar gigante, gigante. Mas é isso, ficamos por aqui e nos encontramos então no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.